Bom dia, irmãos. Hoje o assunto é política. Hoje nós vamos falar sobre política. Tem gente que ama a política. Tem gente que detesta a política. Tem gente que às vezes simpatiza um pouquinho com um e não gosta muito de outro. O fato é que o brasileiro, ele é muito levado pela aparência, às vezes até mais do que outros povos. E hoje nós vamos falar de uma política diferente. Nós não vamos falar de direita, esquerda, centro, terceira via, enfim. Não vou nem citar aqui nome de políticos, porque como essa aula está gravada, daqui a um tempo as pessoas não vão nem saber quem foram. Porque hoje nós vamos falar de uma política que ela não é perene, mas que ela permeia toda a vida e toda a história. Uma política que vem de Deus, em comparação com uma política do mundo que vira ruína. O livro de Daniel, ele trata sobre política do início ao fim. Então, se você fala assim, Rafael, eu não gosto de política não, eu nem me meto nessas coisas. Saiba que, como você responde isso, você já está fazendo política. Sem política, não existe democracia. E esse livro também nos mostra isso. Esse livro nos mostra que nós precisamos ser políticos. Nós precisamos ser políticos de Deus. Esse livro nos mostra que a gente não consegue ficar num meio termo. Não vou me envolver muito com essas questões, não. Se é direita, se é esquerda, se é centro, se é candidato A, B e C, não. Tem religiões que nem votam. Eles têm uma questão que se chama uma desculpa de consciência, por exemplo, os testemunhos de Jeová e outras religiões, eles não votam. Eles vão lá na urna, chegam na cabine e simplesmente anulam o voto ou votam em branco. Mas a palavra de Deus, ela não dá muita base para isso. Nós vamos ver aqui, em 2 momentos dessa aula. A gente está vendo um estudo sequencial, panorâmico de cada livro. E isso é muito bom, porque a aula passada tem tudo a ver com a aula de hoje. Vamos lembrar que tanto a aula passada como a aula que nós vamos ver hoje, nós estamos em qual período? No período de exílio. Imagine como nós, sendo judeus, o povo de Deus escolhido, nós estamos nesse momento agora exilados. E na aula passada nós vimos sobre um aspecto de um povo que foi acordaçado, levado em fileiras, saindo de Jerusalém e foram levados para a Babilônia. Mas, sob a visão do profeta Ezequiel, essa visão começa aonde? Ezequiel estava no rio. O rio chama Quebar. Esse rio é distante do centro da cidade. É uma região mais rural, mais isolada, pouco habitada até, longe do poder. Nós que somos aqui de Brasília, a gente está bem perto do poder. Às vezes quem trabalha ou quem convive mais perto do poder sabe de mais coisas ruins, erradas, do que acontece aqui no nosso Brasil. E a visão de Daniel é diferente do aspecto da visão de Ezequiel, porque agora que nós estamos lá no rio Quebar, distante da polis, agora nós vamos para o centro da cidade. E a visão que o profeta aqui nos dá é dentro do palácio do rei Nabucodonosor. De início, Nabucodonosor. E é isso que começa, é uma visão política, de Estado, de poder,
e se coloquem no lugar desses que estão feitos aqui cativos desse povo babilônico. Eles são um povo estranho, de costumes diferentes, e são levados para uma situação agora totalmente diferente da que eles viviam. Qual é a resposta desse povo aqui? Como que esse povo, que está sendo tirado da Jerusalém, destruída, vai se portar no meio do centro político da Babilônia? É isso que o livro de Daniel vai nos mostrar. Vamos lá, então. A gente vai ver essa aula em 2 momentos. Primeiro, a gente vai estudar sobre o livro, aspectos de autoria, nome, um esboço geral a respeito dele. E depois nós vamos estudar o livro em si. Então, nós vamos adentrar de maneira geral dentro de cada capítulo, tá? Então, primeiro, no aspecto macro aí do livro, nós temos esses 4 personagens. Esses 4 personagens já são de abertura citados no primeiro capítulo. São eles Daniel. Daniel é o cabeça desse quarteto fantástico. Nós temos Ananias, Misael e Azarias. Às vezes, Daniel a gente conhece por Daniel mesmo, né? Os 3 de baixo, às vezes, a gente conhece pelo nome babilônico deles. O primeiro nome é o nome hebraico, Daniel. O seu nome babilônico foi Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abednego ou Abednego. O interessante da gente ver nos nomes, que os nomes desses 4 personagens que são pensados e colocados de início na história do profeta aqui, eles já são diferentes. A palavra, o final de Iel, que tem em Daniel e Misael, esse El significa no hebraico Deus. Então são 2 que são escolhidos ali, pertencem a Deus. O Ias, que tem em Ananias e Azarias, significa Javé. Então esse quarteto não é um quarteto que vai ceder à pressão babilônica, será? A gente já sabe na história que eles vão sofrer um pouquinho, né? Eles vão passar um pouco de calor, né? Mas o nome já indica que esse povo que teve suas mãos presas, levado para outra cidade e colocado no meio de um poder de uma cidade que destruiu toda a região, eles se mantiveram fiéis. Quais nomes o livro de Daniel leva? Esse é bem fácil. Hebraico, o nome é Daniel, que significa Deus é juiz. Septuaginta grega, isso é Daniel, escrito em grego. E na Vulgata Latina, também é Daniel. Isso nos diz a respeito de uma coisa. Será que nessas 3 versões, se mantendo um livro aí com o mesmo nome, será que o autor foi Daniel? Vamos ver a respeito do propósito do livro, depois a gente responde essa pergunta. Qual que é o propósito do livro? Grave isso. Se alguém te perguntar, o livro de Daniel, ele quer nos mostrar o quê? O livro de Daniel nos mostra a soberania de Deus frente a qualquer circunstância. Deus é soberano e dentro da sua soberania, ele promete destruir o inimigo, vencer o mal e guardar o seu povo, aquele povo que tem a fé estabelecida no Deus verdadeiro. Esse é o propósito do livro de Daniel. Mostrar a soberania de Deus, destruindo o mal, derrotando nações que se levantam contra Deus e guardando o seu povo que tem sua fé estabelecida nele. Qual a autoria? Será que foi Daniel mesmo? Alguém aqui chuta diferente? Todo mundo acha que foi Daniel?
Até o século XX foi bem pacífico essa questão. Tanto a tradição judaica como os cristãos acreditavam, pela história e pela interpretação do texto, que foi Daniel o autor do livro. Todos concordavam que Daniel era um estadista, ou seja, ele era um funcionário público que trabalhou ali no centro da cidade. Ele foi um profeta e que ele floresceu ali em torno do século 6 antes de Cristo. Tem alguns aspectos. Vamos abrir em Deuteronômio, não, Daniel. Daniel 8:1. Daniel 8:1. Outra pessoa abre Daniel 9:2. Daniel 9:2. E uma terceira pessoa abre por mim em Daniel 10:2. Daniel 10:2. Quem achou o 8:1 pode ler, por favor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Olha a escrita aí. Ele escreve que eu, o escritor Daniel, eu tive uma visão e agora eu vou relatar essa visão agora no livro. Daniel 9:2. Eu, Daniel, tive uma visão e eu relatei e escrevi. Daniel 10:2. Naqueles dias, eu, Daniel. Então, o livro permeia sempre com esse aspecto de primeira pessoa. Mas alguns questionaram, mas Daniel, será que não escreveu nem um pouquinho? Será que lá no finalzinho não teve outra pessoa? Porque tem um aspecto aí de profecia que não bate muito a questão do tempo. Vamos ver o que o capítulo 12 registra. Alguém lê para mim Daniel 12, verso 4. Veja, ali, Deus falando com Daniel, ele fala para Daniel colocar um selo. Quando se coloca um selo, esse livro, se ele for aberto, esse selo é rompido. Então ali quer dizer que Daniel, ele sela esse livro dizendo que até aqui foi o profeta Daniel que registrou. Ponto. A partir dali, na história da igreja, na história do povo de Deus, seria outro profeta em outro tempo. Então, o livro de Daniel é uma coletânea de memórias de uma carreira que foi movimentada, conturbada, sempre sobre a visão de uma pessoa. Alguns falam que o livro de Daniel, ele é um vaticínio ex evento. Essa expressão em latim quer dizer que são profecias que foram registradas depois do seu acontecimento. Mas aí você pensa, mas isso então não é profecia? Isso é só um registro de fato. Por que seria uma profecia? Porque Daniel ele não registra apenas um fato. Daniel registra um fato de uma amplitude que liga a outro fato, que liga a outro fato, que liga a outro fato, a outro fato, e chega lá em Jesus. Por isso que Daniel é considerado profeta, e quem defende que essa profecia foi escrita depois dos seus acontecimentos, ainda assim creem que são proféticos as palavras dele. Os acontecimentos começam desde o reinado de Nabucodonosor, que é 590 a.C., até o reinado de Ciro, 530 a.C. Isso ali o Daniel participando dos acontecimentos. Mas nós vamos ver que Daniel fez profecias que vão além desse reinado de Ciro. Então, a data provável que os historiadores colocam de edição final deste livro seria de 530 a.C.
E por que que é mais fácil colocar essa data aproximada? Porque na terceira parte do livro de Daniel, há algumas palavras da linguagem persa, que já era um reino que já tinha tomado aquela região, e por essa influência desse reinado persa, algumas palavras foram colocadas ali. O que a gente precisa aceitar aqui? É impossível a gente datar de forma específica e categórica a data do registro de Daniel. Mas isso é ruim para nós? Não. Vamos lembrar, meus irmãos, que hoje cada um aqui tem uma Bíblia física. Quem não tem Bíblia física, tem a Bíblia no celular. Se você quiser pegar diferentes versões, se você quiser pegar um original, você pega. Hoje em dia isso tudo é muito fácil. O povo de Deus não tinha acesso a essas coisas. Às vezes às vezes eram cópias, às vezes eram memorizados. E foi aceitado na história do povo de Deus esses ensinamentos falados. E nós cremos que a palavra de Deus que está escrita aqui hoje, desta forma, está assim, não foi porque homens fizeram esforços para isso, mas foi porque Deus quis e Deus moveu pessoas para que ela chegasse até nós aqui. Então a gente precisa aceitar que essa datação exata, correta, precisa, é muito difícil. E uma outra coisa que é a se fazer, a gente precisa harmonizar o livro de Daniel com a própria palavra de Deus, o restante da palavra de Deus. Quem for mais das exatas vai procurar números. E tem números que nos mostram e revelam a respeito das profecias de Daniel que nós vamos ver hoje. Quem for mais do aspecto subjetivo vai ver da figura lúdica da profecia de Daniel, que também corrobora com o restante da palavra de Deus, inclusive com o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Algumas provas que foi Daniel que escreveu. Quando a gente quer pegar um livro do Velho Testamento e provar que esse livro é um livro canônico e provar a respeito da sua autoria, qual que seria a melhor solução? Qual que seria a melhor solução? Mostrar que eles foram citados por outros autores. Exatamente. Então vamos lá no Novo Testamento? Tem uma pessoa que, se citar uma palavra, isso dá a credibilidade total que a gente precisa. Quem que é essa pessoa? Jesus. Então vamos abrir em Mateus 24:15. Mateus 24:15. Diz assim a palavra de Deus, a respeito da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. O abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? Primeira coisa que Jesus testifica e registra que quem falou a respeito do abominável da desolação foi quem? O profeta Daniel. Então vamos ver onde está escrito isso? Alguém abre em Daniel 9:27. Daniel 9:27. Outra pessoa em Daniel 11:31. Daniel 11:31. E a terceira pessoa em Daniel 12:11. Daniel 12:11. Vamos ver o que é essa abominável desolação. Daniel 9:27. Quem achou pode ler. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando a respeito do templo que será destruído e a asa das abominações e virá o assolador. Uma visão profética do Daniel nessa palavra que fala sobre a destruição do templo e do povo do local de culto de Deus. Daniel 11:31.
Veja, se você tira do judeu o seu local de sacrifício, e se você não deixa o judeu praticar o sacrifício diário, eles não têm remoção de pecados, arrependimento. Isso foi retirado da parte sacrificial deles. Isso é horrível para o judeu. Isso é tratado como a assolação, a terrível assolação na terra do povo de Deus. Daniel 12:11. Veja, depois que isso for destruído e se levantar a abominação ali no templo, haverá um tempo longo de 1290 dias. Jesus cita Daniel, essa profecia registrada no livro de Daniel, e Jesus testifica que foi o próprio Daniel que falou e escreveu essas palavras. Com base nisso, a respeito de autoria, não tem discussão mais. Esboço do livro. O livro, quando a gente fala de profetas, a gente lembra muito a respeito do maior profeta do Velho Testamento, que é quem? Moisés. Quando a gente pensa em Moisés, pelo menos na minha cabeça e na de alguns, às vezes vem a imagem de uma pessoa que está numa posição mais alta, vendo ali 3, 4, 5 mil pessoas, e ele fala, e a boca dele é a boca de Deus, e ele fala a respeito de Deus para aquele povo, e aquele povo começa a ouvir, porque a palavra de Deus é a gente ouve, é pela fala. Esse foi o sistema que Deus escolheu para que o povo escolhesse a sua palavra, ouvisse a sua palavra e aprendesse a respeito de Deus. Mas em Daniel é diferente. Em Daniel, a gente não vê a palavra sendo transmitida de Deus para o povo através de um profeta. Em Daniel, o predomínio das visões é uma palavra e uma visão dada particularmente a Daniel e sendo interpretada por um anjo, ou seja, uma figura ali de Deus, dando essa revelação, esse conhecimento, esse esclarecimento da visão para Daniel. Nós não temos aí o povo de Deus recebendo e ouvindo uma palavra a respeito da boca de um profeta, não. Nós temos Daniel, na sua particularidade, fazendo interpretações e recebendo a palavra de Deus. Essa é a diferença que tem no livro. É um livro de antagonismos. Nós vamos já entrar no livro em si, mas o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele é tratado como um livro de um aspecto histórico. A partir do capítulo 7 até o capítulo 12 é um livro profético. E é um livro profético com pinceladas apocalípticas. E nós vamos ver isso. Grave isso. Daniel, de 1 a 6, tem um cunho mais histórico, e Daniel, de 7 a 12, tem um cunho profético com umas pinçadas apocalípticas. Então é um livro que é fascinante, mas a gente também fica intrigado. Por que a gente fica intrigado? Porque visões. E às vezes a gente quer uma resposta clara e objetiva a respeito de tudo e a gente não consegue. Vamos lá. O livro, abra o livro agora. Antes da gente analisar o livro, a gente vai passar um esboço no capítulo 1 de Daniel para a gente se situar. Quando a gente está lendo um texto, ou quando a gente faz uma redação, ou quando a gente está lendo uma matéria, o primeiro parágrafo tem que ter o quê? O assunto que essa matéria está tratando. Tem que estar no primeiro parágrafo, na primeira coisa. Daniel registra no primeiro capítulo aonde ele está, com quem ele está, em que situação ele está. Capítulo 1, verso 1, acompanha a leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que é rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele veio até Jerusalém e sitiou Jerusalém. Bom, então aqui a gente parte do princípio que nós estamos no reinado então, de Nabucodonosor. O livro fica só sobre o domínio de Nabucodonosor? Não.
capítulo 5. Capítulo 5. Verso 1. Quem que é o rei aí? Belsazar. Belsazar era parente de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor não é o rei mais, agora o rei é Belsazar. E aqui ele fala a respeito do grande banquete. Até o capítulo 7, Belsazar é o rei. Capítulo 6, na verdade, entra Dario. Dario é o Medo, ou a gente pode falar um Medo-Persa. Já é o terceiro rei nessa história. E ainda tem o último. Lá no capítulo 10, também muda o rei. E Daniel permanece lá. Quem é o rei? Capítulo 10, 1. Ciro. E é o rei Medo? Não, o rei da Pérsia. Então, está vendo os reinados? Está vendo quem são os reis e de quem é o estado ali? Babilônico, grego, medo, persa. Tudo isso o livro fala e o livro trata. Então, é importante, quando a gente entrar agora nessa análise do livro, a gente sempre vê a história sendo tratada de uma maneira política e militar e a respeito do poder que esses reinos exerciam no local. E sempre lembrar, se coloque no lugar desses judeus. Nós somos um judeu, nós obedecemos a Torá, que é a nossa lei, nós estamos agora a serviço desses reinos diferentes e de costumes diferentes. Como nós devemos nos portar? Trazendo isso para a nossa realidade é como nós, como cristãos hoje, devemos nos portar. Se a gente se molda a esse mundo e aceita tudo o que esse mundo faz, ou se a gente mantém firme na palavra de Deus. Será que a gente tem alguma coisa de diferente, de comportamento, de atitude, de ação? Ou tudo que a gente faz é a mesma coisa que os nossos colegas do trabalho, da faculdade, do mundo fazem? É isso que o livro nos mostra. Então vamos agora analisar o livro. Nós vamos analisar esse livro em 9 partes. E aí eu já tinha terminado de escrever, fazer a aula toda, e aí o bom pastor mandou um videozinho de um esboço, e aí eu resolvi alterar tudo, porque no esboço vai ficar mais fácil, tá? Então nós vamos ver esse livro nesse desenho aí. São 12 capítulos, mas são 9 partes, porque do capítulo 10 a 12 eu vou tratar de forma conjunta, tá? Capítulo 1, então. Abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai fazer essa leitura junto, tá? Capítulo 1. Qual que é o título que está aí na sua Bíblia? A educação de Daniel e seus companheiros. A palavra de Deus já traz aqui Daniel, 3 pessoas, que nós vamos chamar do nome babilônico, que é mais fácil. Sadraque, Mesaque e Abednego, ok? Ou Abednego. Essas 3 pessoas que foram levadas lá são renomeadas, são rebatizadas. No verso 8 fala que Daniel, firmemente, ele não se contamina com as finas iguarias do rei. Aqui não está falando que Daniel não quis comer um pão mofado ou um resto de mosto. Não. Aqui, lembra-se, eles estão no berço político, no centro do poder. Finas iguarias é coisa de primeira. Aqui deve ter servido lagosta, camarão, caviar e tudo mais da época. É do melhor. Imagina você levado cativeiro e você chega num banquete desse. O que você vai fazer? Você vai destruir a mesa. Você vai comer tudo que você tem direito. Vou tirar a barriga da miséria, porque eu não sei meu dia de amanhã. Só que Daniel e os seus 3 amigos, eles tinham a Torá. E a Torá, ela passa vários preceitos. Às vezes vem na nossa cabeça só a respeito do porco, né? Que os judeus não podem se alimentar do porco, mas não. O judeu ele não pode comer carne que tem sangue, por isso que existe o sal kosher, que é um sal quadrado,
Porque o judeu pega esse tipo de sal, joga na carne, e esse sal tira todo o sangue da carne. E fica uma carne praticamente sem sangue. O judeu não come nervo, porque lá no Vale do Jaboque, quando o profeta lutou contra o anjo de Deus, e ele feriu na sua perna, aquilo se viu como símbolo. Então ele não come esse nervo que tem na pele, que é o tendão hoje em dia. Mas eu chego diante de um banquete desse. Será que eu vou me lembrar da Torá? Ou eu vou me maravilhar com aquela delícia que está ali em cima? E Daniel fala que ele não se contaminaria. E Daniel é levado aqui como um líder que ele fala, nem eu e nem os meus amigos. E aí já é uma proeminência de Daniel nessa situação. Qual que é a resposta, então, daquele chefe dos eunucos? Ele fala, olha, se você não comer essa comida, você vai ficar mal, você vai ficar magro, vai ser visível, vai sobrar para mim, o rei vai vir em cima de mim. Daniel fala, me dê alguns dias. Você me dá só legumes, está aí no verso 12. Me dê só legumes e água para beber. Então veja diante de ti a minha aparência dos meus jovens aqui e compara com essa aparência dessas pessoas, esses beberrões, esses comelões que estão aqui. Verso 15 diz, no final de 10 dias, a aparência deles não era igual, era o quê? Era melhor. Esse primeiro capítulo nos mostra a obediência de Daniel e seus 3 amigos. E ele nos mostra que as coisas materiais e passageiras desse mundo não são suficientes para manter o corpo, a alma e o espírito deles. Eles precisavam do básico que Deus deu a eles para ficar ainda melhor. No final, em toda a matéria, nesse primeiro capítulo, eles já dão testemunho. Deus deu a eles conhecimento, sabedoria, e aí eles são levados à presença, ali no verso 18 do capítulo 1, à presença do rei. E o rei fala com eles, e ele diz uma coisa interessante no verso 19. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chama pelo nome original. Por isso eles passam agora a assistir o rei. Veja, eles são colocados à prova, eles resistem e são obedientes, eles saem melhor do que comendo daquela comida dos babilônicos, eles dão testemunho de Deus e eles ainda recebem uma promoção. Eles saem ali do serviço normal, do reino ali, e agora eles são levados para assistir o rei. Estão no topo. Por quê? Porque eles foram obedientes. É isso que nos mostra o capítulo 1. Capítulo 2. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Consideração? Não? Não? É sacrificada a ídolos. Exato. Também tem esse aspecto. Além da comida em si, eles sabiam que a comida, a questão dos ídolos, era muito comum. Então, tudo o que eles faziam era rituais, e rituais pagãos. Então, se sentar à mesa e compartilhar da mesma comida, era compartilhar da mesma ideia pagã. Por isso que eles se colocavam à parte. Capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Até aí eles foram promovidos, agora eles assistem o rei. Mas o rei não sabe, até então, o que eles são capazes de fazer, ou qual é o potencial de Daniel. E aí Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho é de uma estátua. E essa estátua tem 4 partes. A cabeça é de ouro. Vamos ler lá, vamos ler no texto que vai ficar melhor. Daniel chega a respeito dele, o rei chama vários sábios e ninguém sabe responder essa questão. E o rei então faz um decreto, eu vou mandar matar todo mundo. No verso 12, mata todos os sábios da Babilônia, porque eu tenho um sonho e ninguém sabe interpretar esse sonho. Daniel fala,
a partir do verso 15, disse a Aroque, que é o encarregado do rei, porque ele é tão severo, Daniel pede que para o rei para designar um tempo. Calma, rei, calma, eu vou interpretar esse sonho. E aí, a respeito disso, Daniel chega perante o rei, a partir do verso 32, e ele passa a ver o sonho e dar a interpretação dele. Diz assim, verso 32, assim como está na imagem ali, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Até aí a visão que ele tem. Mas logo em seguida, essa estátua cai. Verso 34. Quando estava olhando, uma pedra cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O que é uma pedra cortada sem auxílio de mãos? Vamos lembrar daquele texto que diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. O que isso quer dizer? Se a gente está aqui embaixo e a gente rasga um véu, ele vai de baixo para cima. Se é de cima para baixo, quem rasgou o véu? Deus. Se é uma pedra cortada sem auxílio de mãos, não foi homem. Foi quem? Foi Deus. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos bate no pé. É engraçado que o pé é de ferro e de barro. O pé não é uma estrutura, um alicerce de pedra sólida. E essa estátua, ela vem ao chão. E aí diz o 35, e foi esmiuçado tudo, e o vento levou. E ao final do verso 35 diz, mas essa pedra que feriu a estátua, ela se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Quem é essa pedra? Quem é essa estátua? Essa estátua, a gente vai ver que esses 4 reinos, eles são falados mais de uma vez no profeta Daniel. A cabeça de ouro representa a Babilônia. Os braços, o peitoral de prata, representam o Império Medo e o Persa. A estrutura de ferro nas pernas representa a Grécia. E os pés, hora de ferro, hora de barro, representa a Roma. Só de olhar para esses reinos, olha para onde a gente está hoje. O que aconteceu com esses reinos? Todos caíram. E a pedra que foi destruída? O que está escrito na palavra de Deus? Se tornou montanha e encheu toda a terra. Vamos continuar. Capítulo 3, fornalha ardente. Esse todo mundo conhece. Quem nunca viu essa história vai ver agora. Mas até quem não é da igreja conhece essa história. Ah, tinha uma fornalha ali. Mas por que Daniel e os seus 3 amigos são colocados ali a adorar a estátua? No capítulo anterior, Daniel fala a respeito de uma estátua e logo em seguida, Nabucodonosor, ele faz o quê? Ele manda fazer uma para ele. Lá no versículo 1, diz assim, do capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E aí o rei falou o quê? Todo mundo sob o meu reinado vai ter que adorar essa estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Assim como no capítulo 1, a respeito das finas iguarias, no capítulo 3, a adoração de imagens, eles foram obedientes. De novo. E aí, o rei chega para eles e fala, não, eu lembro que vocês interpretaram um sonho, eu lembro que vocês ficaram melhores quando não comeram essas questões, vocês foram até promovidos. Então, não precisa adorar essa imagem. Foi essa a resposta que o rei deu? Não.
Vocês não adoraram? Eu não quero nem saber o que vocês fizeram no passado. Eu vou jogar vocês numa fornalha. E essa fornalha, ela não foi acesa uma fogueirinha ali com meia dúzia de pallets e colocado fogo, não. Diz no capítulo 3 que essa fornalha foi acesa 7 vezes mais potente do que o habitual. Meus irmãos, é para tacar fogo em qualquer fio de cabelo. E aí, quando eles entram na fornalha, no verso 23 do capítulo 3, ela estava sobremaneira acesa. E no verso 24, o rei Nabucodonosor se espanta. Ele se levanta e diz aos seus conselheiros: a gente não lançou 3 pessoas dentro dessa fornalha? E aí os conselheiros respondem: é verdade, o rei. Mas o rei fala: mas eu estou vendo 4. E tem um desses homens passeando dentro do fogo, e eles não têm dano nenhum. Mas esse quarto, ele tem um aspecto semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor chega até a porta dessa fornalha, muito, 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 muito quente. E ele diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai dessa fornalha e vinde. Aqui Nabucodonosor, assim como no capítulo 1, ele reconhece o Deus deles. Ele até teme o Deus deles. Ele está vendo com seus próprios olhos que eles não são consumidos. E aí eles saem de lá. E diz que ele não teve nada chamuscado. O final do verso 27 é interessante. Fala assim, olha, não foram chamuscados nem o cabelinho da cabeça. É assim que diz a palavra de Deus. Nem a sua roupa mudou. Eles não tinham nem cheiro de fogo. Nabucodonosor então fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então agora a gente pensa, esse rei agora já foi testado várias vezes. Então agora vai. Agora ele vai mudar. Então vamos partir para o capítulo 4. O 4 e o 5, eles tratam do orgulho. O orgulho de Nabucodonosor, no capítulo 4, e o orgulho de Belsazar, no capítulo 5, parente de Nabucodonosor. Capítulo 4 fala a respeito que Nabucodonosor ele tem um sonho, ele tem uma visão de uma árvore que cresce, 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 cresce e atinge até o céu. Em volta dessas árvores tem vários animais que estão comendo e é uma visão grandiosa. Daniel é chamado então para interpretar, ele fala: você está vendo essa árvore que é muito, muito grande? É o seu reino. Mas você está vendo esses animais pastando, esses gado, essas ovelhas, comendo dessa grama de 4, debaixo dessa árvore? Isso é o que você vai virar. O final do capítulo 4 fala que Nabucodonosor tem exatamente isso. Ele tem essa visão de humilhação. Nabucodonosor é colocado como louco, mas depois ele é restaurado como Deus. De novo, reconhecendo o Deus Altíssimo. Verso 34 do capítulo 4 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Eu louvei, glorifiquei. Então a gente pensa, no capítulo 5, agora Belsazar, o novo rei. Acho que ele vai ter a mesma história. E no capítulo 5, Belsazar dá um grande banquete. Banquete a 1000 dos seus grandes. Não são todos, são só os grandes. E bebeu vinho na presença de 1000. E nesse capítulo 5, Belsazar tem uma visão de uma mão invisível que ela escreve na parede durante esse banquete. Aí pensa, que é isso que está escrito aqui? Verso 25 do capítulo 5. O que está escrito nessa parede? Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo a ele.
Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e lhes pusessem cadeias de ouro ao pescoço, porque ele interpretou o seu sonho. Mas naquela mesma noite já se cumpriu a visão de Daniel. E Belsazar foi morto, o rei dos caldeus. E quem assume? Dario, o Medo. Agora entra um outro rei. Os reis até então, meus irmãos, eles estão morrendo. Eles dizem que reconhecem o Deus Altíssimo, eles reconhecem que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é verdadeiro, mas eles não se entregam verdadeiramente a esse Deus. E eles são mortos. E entra rei, sai rei, eles são mortos. E agora entrou um outro reino, não mais babilônico, de Nabucodonosor e Belsazar. Agora entra Dario, o Medo. E aí, no capítulo 6, nós temos a respeito da toca do leão. Tanto a fornalha como a toca, Daniel na toca do leão, é super conhecido. Principalmente quem foi criado em igreja desde criança, né? Não como eu. Daniel foi jogado à cova dos leões porque ele foi traído ou porque tramaram contra ele. Dario então joga Daniel na cova dos leões e pela manhã, verso 19 do capítulo 6, Daniel foi o quê? O que aconteceu com ele? Alguém lê para mim, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E aí? Continua a leitura. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E o que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Veja que Dario, ele fala com voz triste. Dario manda Daniel para a cova dos leões, um pouco assim, eu não queria te mandar, Daniel, mas assim, diante do que eles estão me mostrando aqui, é melhor para o meu reino. Daniel vai tranquilo. Daniel tem descanso em Deus. Daniel tem algumas imagens, se a gente jogar Daniel na cova dos leões, eu tinha até colocado anteriormente, depois preferi por mudar o esquema da aula, tem a imagem de Daniel sentando, fazendo carinho nos leões, né, pegando na boca dos leões, mansos, porque Deus fez assim. Agora é a virada de página. Até aqui a história está concentrada em Daniel, em seus amigos e a relação desses judeus com o rei. Ou com os reis que se passaram até aqui. Agora a virada de página a partir do capítulo 7, que agora nós entramos na parte profética com pinçadas apocalípticas. Capítulo 7 tem a respeito da visão dos 4 animais. Esses 4 animais que Daniel tem essa visão, veja, agora não é um rei que tem um sonho e Daniel o interpreta. Agora Daniel, sozinho, tem uma visão profética a respeito do futuro. E quem são esses animais? Daniel tem a respeito desses animais. Quando nós vimos na primeira estátua, ela tinha 4 partes. Agora, os animais também são 4. O primeiro animal é um leão com asas de águia. Daniel 2, de 37 a 38, ele faz relação com a cabeça de ouro fino. O que o leão e a cabeça de ouro fino representa? O Império Babilônico. O segundo animal é um urso, que faz relação com o peitoral de prata. E o que ele representa? O Império da Pérsia e o Império Medo. O terceiro animal é um leopardo com asas de aves, que faz relação
com o ventre e o quadril de bronze da estátua, que representa o Império Grego. E o último animal, que é terrível, está lá no verso 23. Diz assim, no 23:7. O quarto animal será um quarto reino na terra, ele é diferente de todos. Esse quarto animal, ele tem 10 chifres, correspondendo a 10 reis. Mas tem um chifre que é diferente. Esse chifre, ele tem olhos, ele tem boca. Esse chifre, ele é personificado. E ele abaterá a todos. E ele se profanará e se levantará contra o Altíssimo, magoará o Altíssimo. Ele vai destruir tudo. Esse último império faz relação com as pernas de ferro e o pé de barro, que é o império de Roma. O que esses 4 animais saindo do mar, veja que essas bestas saem do mar. Lá em Salmos, no aspecto judeu, o mar é tratado como algo obscuro, da maldade, porque é algo que a gente não consegue enxergar o seu fundo. Esse é o símbolo do mar no Velho Testamento. E essas 4 feras, elas saem do mar e fazem relações com essa estátua. Daniel aqui tem uma visão agora particular, não interpretada do rei, de impérios, e impérios que vão se sucumbir. No capítulo 8, Daniel já tem uma visão que é o cumprimento imediato já do capítulo 7. Tem uma visão de um carneiro, que é o Império Medo-Persa, e uma visão de um bode, que é o Império Grego. O bode destrói o carneiro. Imediatamente, Daniel tem uma visão seguinte, já se cumprindo a sua visão anterior, de animais comendo animais, a estátua sendo derrotada, os reinos sendo destruídos pouco a pouco, e perecendo e se sucumbindo. Esse é o capítulo 8. Capítulo 9. Chegando quase ao fim. Daniel dá uma pausa. É muita visão, muito sonho, muita interpretação. Daniel agora vai orar. Daniel ora pelo povo. É prometido, é falado ao povo de Deus, que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Lembra, Ezequiel e Daniel, eles estão no cativeiro babilônico? Lá, no Velho Testamento, eles já sabiam que o ano que eles ficariam, o tempo que eles ficariam no cativeiro seria 70 anos. E Daniel ora a Deus e fala, ó Deus, que difícil. Deus responde a ele, Daniel, você lembra dos 70? Não vai ser 70 não. Vai ser 70 vezes 7. Porque esse povo, ainda no cativeiro, eles permanecem em pecado. Então eu vou prolongar esses dias no cativeiro. Daniel recebe essa palavra. A partir do verso 25 e do 26, do capítulo 9, é falado a respeito das 62 semanas mais 7. Aí, vamos fazer uma conta fácil aqui, para a gente saber de quem Daniel está falando aqui. Daniel está falando a respeito de 62 semanas mais 7, no final do capítulo 9. Cada semana tem 7 dias. 69 semanas vezes 7 dias são 483 anos. Esse povo, lá no livro de Neemias, capítulo 2, do verso 4 a 8, esse povo, Jerusalém foi destruída e eles foram levados cativos para a Babilônia no ano 430 a.C. Faz uma conta. Essas 62 semanas mais 7 dá 483 anos. Menos os 450 anos que foram a profecia de quando eles saíram da cidade. Dá quantos anos? 33 anos. O que esse número 33 nos mostra?
verso 26 do capítulo 9. Acompanhe a leitura. Depois dessas 72 semanas, será morto quem? O ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando de quem aqui? Jesus. Daniel está falando de Jesus. Veja, isso aqui foi muito antes, 600 anos antes de Cristo quase. Daniel já tem uma data certa de quando o Messias entraria na Jerusalém, seria crucificado e morto. Essa oração de Daniel, Deus responde ele falando: Daniel, o Messias está vindo. São 483 anos, 490 anos, o Messias está vindo. E Daniel tem o conforto. Capítulo 10 a 12, Daniel tem visões. E aí Daniel tem várias visões. A visão de Daniel no rio Tigre, depois Daniel é consolado, Daniel fala a respeito de reinos do norte, de reinos do sul, e ele segue até o final do capítulo 11. O que essas visões quer dizer? No capítulo 9, a gente fala do ungido, mas em paralelo com o ungido, a gente fala da destruição de Jerusalém. Do capítulo 10 ao capítulo 11, até o final, assim, quase o início do capítulo 12, que tem uma virada de página, é colocado um inimigo. Lembra daquele chifre diferente, que ele tem olhos, boca, ele é diferente dos demais 10 chifres? Esse chifre aqui agora, ele vai não só destruir Jerusalém, mas ele vai entrar dentro do templo, ele vai comandar o templo. Você não vai só ficar sem fazer seus sacrifícios, mas quem vai mandar aqui vai ser o abominável desolador. É isso que esses capítulos nos traz. Capítulo 12 nós vamos ver na aplicação, tá? De maneira geral, o que a gente pode ver até o capítulo 7? O capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 6 fala a respeito de um povo que não se conforma com o mundo. O 1, nas finas iguarias, o 3, na adoração da estátua e sendo jogados à fornalha ardente. No 6, Daniel sendo tramado pelas pessoas e ele sendo obediente a Deus, e a boca dos leões sendo seladas. No capítulo 4 e 5, eles também são ligados entre si, porque fala a respeito do orgulho desses reis, que são destruídos. E por fim, o capítulo 2 e o capítulo 7, eles são visões proféticas. A primeira a respeito da estátua de 4 partes e o capítulo 7 a respeito das 4 bestas que saem do mar. O livro de Daniel, se a gente lê de forma corriqueira, às vezes a gente não tem essa visão de relação entre os capítulos. Mas eles são todos interligados e eles falam a respeito do mesmo tema, que é o propósito que nós falamos no início da aula. A soberania de Deus. Diante de todas essas situações, o mal sendo destruído, e aqueles que são fiéis a Deus e têm sua fé estabelecida nele, eles são guardados até o final. Esse é o livro de Daniel. Vamos partir para as mensagens teológicas. Resumir o livro de Daniel, às vezes é desanimador. Para mim, a princípio, foi. Como que eu vou falar em 1 hora e tentar extrair aqui e resumir? Mas ele também é um descanso. É difícil a gente descrever todas essas profecias minuciosamente. Mas se a gente pega de maneira geral, o livro nos traz isso. Deus é soberano, ele prevalece e no fim ele suplantará o mal humano. A primeira mensagem que esse livro nos mostra é como agir no tempo de opressão. A gente sofre opressão hoje, às vezes mais ou menos, uns mais, outros menos. Mas esse livro nos mostra como a gente deve reagir frente a essas opressões.
Daniel 6 nos mostra Dario envolvido naquela questão das covas dos leões. Dario até de forma triste jogando Daniel lá. E Daniel está tranquilo. Deus envia um anjo para quê? Para fechar a boca. Em tempos de opressão e em tempos de dificuldade, o nosso descanso é sempre em Deus. Pode ser a fera mais terrível dessa terra. O nosso descanso está sempre em Deus. Esse livro também nos mostra a respeito da obediência do povo de Deus. Esses 4 personagens, eles são pensados para nos mostrar que obedecer a Deus vale muito a pena. Vale muito a pena. Daniel e seus 3 amigos, eles percebem que salvação e a justificação em Deus, elas às vezes não vão acontecer aqui de forma rápida. Tem um aspecto divino envolvendo. Eles não têm controle a respeito de todas essas situações. Daniel, no capítulo 1, eles são forçados a comer, mas eles respondem como? Não vos conformeis com este mundo, assim como a palavra de Deus nos diz. Eles são obedientes até o final. Outra mensagem que esse livro nos mostra, e é um descanso, é um alento para nós, é que a gente tem certeza que o mal será destruído. Certeza que o mal será destruído. Ele apresenta essas forças do mal do Estado, a opressão que esses reinos fazem no povo de Deus, mas nenhum desse reino durou para sempre. A Babilônia sucumbiu à Pérsia, a Pérsia sucumbiu à Grécia, a Grécia sucumbiu à Roma. E o que é Roma hoje em dia? O que é a Roma hoje em dia? Um coliseu que virou museu. Por fim, alguém abre para mim Daniel 4:30, por favor. Pode ler a leitura. Fazer a leitura de Daniel 4:30. O rei está olhando a Babilônia do alto e veja, você está vendo isso daqui? Eu construí. Eu construí. Você está vendo essa igreja aqui, ó? Eu construí. Você está vendo esse aqui, ó? Eu que saí, comprei, eu paguei. Está vendo isso aqui, ó? Eu que pintei. Não foi não, tá, gente? É só título de exemplo. É o orgulho. Eu fiz. A origem do mal está no orgulho, está no coração do homem. Em vez deles fazerem para Deus, eles fazem para mérito próprio. E Daniel descreve a antítese desse mal no mesmo texto que fala a respeito das bestas feras, lá no capítulo 7. Olha a antítese desse texto, capítulo 7, no verso 9 e 10. Ele vê essas feras saindo do mar no capítulo 9. Eu continuei olhando essas feras, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou no trono. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríase estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Que livro! Meus irmãos, tem um livro. Vamos abrir lá em Daniel 12. Existe um livro que ainda não havia escrito nessa época de Daniel. No capítulo 12 fala a respeito do tempo fim. Nesse tempo fim se levantará quem? Miguel. Quando a gente fala em Miguel, a gente tem que lembrar de uma história que está escrita em outro livro. Miguel luta com quem? E aonde? Em Apocalipse, Miguel luta com quem? Contra o inimigo,
na batalha celestial. E Miguel vence? Vence. Miguel é um general de Cristo. Cristo é o supremo master-chefe. Miguel é tratado como um general. Ele vai lá e destrói o inimigo. Judas 9, não é Apocalipse não? Porque Apocalipse também fala a respeito de Miguel e da destruição. Então, se Judas tem também tem Judas. Nem me lembrava dessa. E olha a mensagem apocalíptica que tem no verso 2 do capítulo 12. E em seguida, olha: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. E agora, Daniel, a mensagem apocalíptica, 600 anos antes de Cristo, corrobora exatamente com o escrito de João em Apocalipse, verso 4 do capítulo 12. Tu, Daniel, porém, encerra essas palavras, sela esse livro, até o tempo fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa mensagem apocalíptica de Miguel, livro, selo, ressuscitação para a vida eterna ou para a vergonha, é a mensagem de João escrita em Apocalipse. E quem é o único que vai abrir esse livro, que pode romper esse selo e ver quais são os nomes que estão escritos no livro da vida? O Cordeiro de Deus. Aqui Daniel tem uma mensagem clara ao povo de Deus, de que Cristo virá e que Cristo é o único que pode abrir esse livro e que pode mostrar quem são os nomes que estão escritos lá. Porque só os que creem no nome de Cristo podem fazer parte do livro dele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por esse livro rico, profético. Obrigado porque esse livro nos confronta, ó Pai, a sermos mais obedientes ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de nós e não faça, ó Deus, com que a gente fique cego dos nossos pecados, das nossas atitudes, mas que a gente possa olhar para Cristo, olhar para esse povo, ó Pai, levantado pelo Senhor e ter, ó Pai, a sua obediência e ter, ó Pai, essa história de vida, ó Deus, registrada na Tua Palavra, que ela molde os nossos corações, que ela faça diferença em nós. Obrigado por Cristo, ó Deus. Obrigado porque nós temos certeza que Ele já destruiu o mal, que Ele reina, ó Pai, que Ele está sentado no Seu alto e sublime trono. Obrigado, ó Pai, porque nós temos certeza de que nós podemos descansar nele. Esse selo nunca será rompido, nunca será aberto, a não ser por Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque a cera desse selo, ó Pai, ela é inabalável. Só as mãos do Senhor para abri-la. Obrigado porque nós não merecemos, ó Pai, fazer parte desse livro. Foi a graça do Senhor, somente a graça do Senhor, que nos alcançou e nos colocou dentro dessa história maravilhosa. Obrigado por Jesus, ó Pai. Em nome dele que oramos. Amém.